Daniel, ele fala de muitas questões. Só que uma delas que é muito importante, assim, é gloriosa, que nos faz aprender a buscar aquilo que já é nosso. Então o Espírito de Deus estava falando ao meu coração, falando o seguinte, que Daniel, ele se preocupou em orar 21 dias. Nesses 21 dias, ele manteve firme, mas ele primeiro pesquisou nas escrituras, no livro dos profetas, né? No livro, por exemplo, de Jeremias, Ezequiel, ele pesquisou, ele fez uma pesquisa. E ele foi ver e descobriu que já tinha o tempo determinado dos cativos voltarem para a cidade de Jerusalém, né? Voltarem de novo para reedificar os muros. Então, assim, o que ele fez? Ele foi buscar a Deus para poder ver por que ainda não tinha acontecido nada. Precisou de uma ação dentro de... Eu estou quase falando em línguas aqui, menino. Precisou de uma ação dentro daquilo que estava escrito. Então, quantos crentes não prestam atenção, não reagem diante do que já é prometido para nós? E Daniel reagiu, porque estava escrito que eles seriam deportados de novo, né? Eles poderiam ter direito de sair da Babilônia para a sua cidade natal, né? Voltar de novo para a cidade que foi destruída, quando fizesse o tempo que estava escrito determinado pelo profeta Jeremias, que foi tudo profetizado. Então ele pegou a profecia, entrou dentro da presença de Deus, eita glória, aleluias, e ele começou a orar dentro daquele propósito. Ele propositou dentro do que estava escrito, porque o que está escrito é lei, não muda. O que a Bíblia relata que está escrito, ela tem que acontecer. Como Jesus disse, céus e terra passarão, mas as minhas palavras não vão passar. Ou seja, tudo que o homem criar, tudo que o homem fizer, vai passar. Mas as promessas dele não vão passar. Então ele disse que faria. Ele disse que botaria cativo o povo. Realmente aconteceu. Depois ele disse que teria um tempo. E quando esse tempo vencesse, ele traria de volta aquele povo. Eita. Então é glorioso. O que eu tenho aprendido? Que se você pegar as promessas e tomar posse delas e fazer o uso como Daniel fez, desce o céu até seu encontro. Sim. Entendeu? Deus manda Gabriel. Se Gabriel for interditado nas regiões celestes, manda Miguel. Eita, glória. Manda Miguel para resolver a pendência, para entregar o que já é direito. Então, por isso que Josué e Caleb não perderam a visão da promessa. Enquanto os 12 príncipes foram ver a terra, foram espiar a terra que já era prometida, terra prometida. Deus prometeu. Então eles tinham que entender. Só 2 entenderam. E os 10 que não entenderam, toda a geração dele ficou para trás, morreu. Mas a geração de Josué e Caleb viveu, tomou posse, usufruiu do que foi prometido. Eita, então Deus faz essas coisas, né? Deus faz coisas desse porte. Então o Senhor quer que os crentes, que os cristãos tomem posse, entenda que Satanás já foi derrotado na cruz, que o véu se rasgou, que Jesus já resolveu tudo. Ele só quer que a gente tome posse. O que é tomar posse? É dizer, isso aqui é meu e ninguém tasca. Entendeu? É como você ter um pai que morreu, perdeu, né? Seus pais eram ricos e você tem o nome deles, traz o nome deles no seu nome, e aí você não tem nada, porque te tomaram, usurparam. Mas seu pai morreu e deixou a herança para você. Aí o que acontece? Você vai em busca. Você tem que ir para a lei. Por quê? Porque a lei tem que funcionar nos dias de hoje. Mas antigamente não. É um direito. Então quando você vai lá e busca o direito seu, está escrito, está registrado. Você é herdeira. E assim somos nós. Nós somos herdeiros daquilo que Jesus disse que seria. Ele disse, olha, tem de bom ânimo. Eu venci. Não se atemorize, não se turbe o vosso coração.
Porque eu vou pro Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos, não. Eita. Eu vou deixar o meu Espírito, que Ele vai trabalhar em vocês o tempo todo. Não vai deixar vocês sozinhos um minuto. Eita, glória. Então tome posse do Espírito. Porque Ele que vai reger a sua vida, Ele vai conduzir você pelo caminho certo. Ele vai iluminar os seus olhos, Ele vai iluminar, Ele vai colocar os seus pés em terra firme, né? Ele vai cuidar de você, conduzir você pelo caminho que você tem que trilhar. Então o crente tem que entender que ele já recebeu. Ele precisa tomar posse. Uma coisa é receber, outra coisa é tomar posse. Você diz, toma aqui esse livro. Aí você vai e leva de volta. Você me deu, mas pegou emprestado. Né? Aí eu digo, não, você não me deu. Eu tomo posse. Eu vou fazer uso dele. Então, precisa os crentes entender que além de receber, tem que tomar posse. Sim, eita. Se empossar. Então que possamos tomar posse daquilo que é nosso, do que está escrito, do que Deus disse, porque o Senhor disse, estar feito, maktub. Eu já concluí, eu vim, me ensinei, né? Me entreguei, morri e ressuscitei, e volto para o Pai de onde eu vim. Mas não deixarei vocês órfãos. Então não turba o coração, não. Acredite em mim, porque eu vou dar tudo que eu prometi. Vocês vão receber tudinho. É pela fé que se recebe. Qual é a fé? Firme fundamento das coisas que não se vê, mas se crê. Daniel não estava vendo nada. Ele estava cativo dentro de um palácio. Ele estava em cativeiro. Ele não tinha liberdade de voltar. Mas ele começou a estudar, porque ele era muito inteligente. Deus deu a sabedoria para ele e a inteligência de discernir sonhos, de discernir situações, né? E ainda até a oração extraordinária devolvida no mesmo dia. A palavra diz aqui, ó, no livro de Daniel, que fala o seguinte, que ele orou no mesmo dia, Deus respondeu. Sabe o que é isso? Que distância tem da terra para o céu, minha irmã? E Deus foi lá e fez Daniel receber no mesmo dia, só que não chegou nele. A história de tomar posse não chegou nele. O anjo veio trazer. Gabriel disse, homem muito amado, precioso, né? No mesmo dia o Senhor te respondeu, só que eu fui preso pelos principados e potestades do reino da Pérsia, porque lá naquela região era Pérsia, né? Cristãos não entendem que existe principados em cada região. Sobre a casa de uma pessoa pode ter um grande principado, impedindo que as bênçãos cheguem até a pessoa. Por isso que tem crente desistindo, jogando a toalha. Desistindo, não querendo receber, não achando que Deus ouviu. Deus ouve. Deus ouve e responde. Porque ele ouviu Daniel e respondeu. Você não viu a resposta, aí você desiste, joga a toalha, esquece, muda de assunto, muda de oração, já começa a murmurar. E Daniel, ele se manteve firme 21 dias. Ele orava e clamava. Onde existe crente, existe potestade e principado. Existe as regiões tenebrosas do inimigo. Porque ele combate 24 horas, ele não dorme. Ele não quer saber. Ele não dorme. 24 horas, ele está ali, ó, dia e noite, sem cessar. Ele está ali tentando impedir, porque a bênção para nós interrompe o intento dele de fazer o mal. Então, eu acredito muitíssimo, e quero, irmão, que você acredite também, que Deus responde a tempo e a hora as nossas orações. Por isso existe a palavra perseverai. O que significa perseverar? É se manter firme naquilo ali, não mudar de assunto, não mudar de postura. Continuar dizendo, eu acredito. Está escrito, eu acredito, está escrito, eu acredito, está escrito, eu acredito. Daniel ficou firme e forte, né? Mas ele usou o quê? As armas que ele tinha, ele usou entendimento, ele achou a chave mestra. Ache a chave mestra.
O que é a chave mestra? É a chave que abre todas as portas. Não só uma, mas todas. Foi o que ele fez. Ele estudou a condição que ele estava. Estude a condição que você está. Ah, eu estou desempregada, eu estou com meu casamento, né, correndo perigo, eu estou com filho enfermo, eu estou enferma, parente enfermo, seja qual for o problema. Vai atrás, estuda o assunto, vê o que a Bíblia diz a respeito. O que Jesus prometeu? Que ele curaria todos os enfermos, que ele já curou quando ele desceu, quando ele foi ao Calvário, quando ele foi crucificado e ressuscitado. Tudo está resolvido na cruz. Todos os nossos males estão resolvidos na cruz. Pelas pisaduras deles nós somos sarados, somos curados, não só de corpo, mas de alma e espírito. Né? A condição de todos os males Jesus já levou. Satanás já é perdedor. Até a chave do inferno ele não tem. Jesus tomou a chave. Então, veja bem, se alguém tem a chave do lugar tenebroso, para onde o inimigo insiste querendo levar o povo, não tem a chave não, tudo é lá, é cidade derribada, lá é muro derribado, e não tem muro a cidade dele não tem porta. Ele fica colocando portões e ferrolhos malignos na vida dos escolhidos de Deus, mas ele não tem direito a nada, ele já perdeu. Só que é que nem você ter uma terra muito boa. Igual nós estamos vivendo o tempo dos ladrões de terra, ladrões de gado. Até hoje eu assisti uma reportagem que estão roubando até galinha. Sim. Né? Nas casas. Então, os criadores, os produtores não estão mais nem podendo plantar nem criar. Né? Porque está sendo roubado, saqueado. Por quê? Assim é Satanás. Ele saqueia as terras, ele saqueia as pessoas. Né? Então, nós podemos entender o que está se passando no dia de hoje. Cercando, não só com um muro comum, porque ladrão safado entra mesmo, né? Usado pelo inimigo. Então, o que é que o inimigo não resiste uma porta. Ele passa, porque ele é espírito. Mas eu duvido que ele passe nos portões de Deus, que o Senhor edificar, na casa que Deus edificar. Se ele edificar na rocha, não tem quem possa. Se você tiver uma casa resistente, que nem está acontecendo essas situações em Petrópolis e em outros lugares mais, não estou dizendo que eles mereciam tamanho dor, claro que não, mas o Senhor, ele capacitou as pessoas para entender as coisas. Se você faz uma casa num despenhadeiro, você corre o risco dela desabar um dia. Né? Então a gente também tem que saber onde é que nós estamos firmando nossos pés. Sim. Né? É claro que enchente pode acontecer em qualquer lugar, barragem se rompendo. Tá chegando os tempos do fim mesmo. E Daniel entendia isso, viu? Daniel entendia que chegou o tempo de resolver, o tempo da escravidão tinha acabado. Já era o tempo da libertação, do cativeiro acabar. Né? Então ele já começou a ler sobre o assunto. Então o que é que nós temos que entender? Ler sobre o assunto da vinda de Jesus. Ler sobre o assunto que ele está prestes. Os sinais estão acontecendo. Daniel começou a pesquisar os sinais. Nós temos que entrar nos sinais. Está tudo acontecendo, as calamidades, maremoto, terremoto, vulcão acordando, dormia há milhares de anos, o mar avançando para a terra, né? As chuvas alagando as cidades, pessoas morrendo em grande quantidade, avião caindo, né? Avião caindo, barco naufragando, a guerra aí, ó, da Rússia, né, e da Ucrânia. Então, são povos da mesma linhagem se matando. A guerra começou.
E se a gente não se bater o joelho no chão mesmo e clamar, assim mesmo não tem como não acontecer. O que tiver que acontecer, vai acontecer. Mas o Senhor disse que nós devemos ter bom ânimo, reagir, né? Confiar nele. Vai haver guerra, rumor de guerra aí, ó. Falsa paz está acontecendo no mundo. A destruição está começando, as pessoas ainda estão achando que não vai acontecer. Está acontecendo, está muito claro. São os sinais. Daniel pegou a evidência dos sinais. Que o tempo que Deus tinha falado que ia acabar aquele cativeiro, pelos estudos dele, ele capturou a mensagem espiritual. E investiu nela. E recebeu resposta, viu? Recebeu resposta em alto nível. Então Deus quer nos dar resposta. Os crentes que estão atentos, ligados na vigilância, na torre de vigília, eles têm que ter respostas. Não dizer assim, está escrito, está escrito. Está escrito, mas o Senhor disse que nós temos que fazer algo. Qual é esse algo? Orai e vigiai, orai e jejuai, vigiai sem cessar. Se reunir, trocar as trombetas, tocar as trombetas, né, nos montes. O que quer dizer isso? O que quer dizer tocar trombeta nos montes? Quer dizer, divulga o evangelho, acelera o processo, acelera a evangelização para que as almas possam ser maior a quantidade, que avançarão para o céu. Enquanto tem muita gente cruzando os braços, deixando perecer. As pessoas estão morrendo de Covid, morrendo não sei de quê, morrendo de praga, morrendo de doença, morrendo do nada, morrendo de acidente. E as pessoas estão esperando morrer, depois que morre não tem mais jeito. Tem que ser antes. Tem que ser antes. Então eu gostaria muito de trazer essa como é que eu posso dizer a palavra mais relacionada ao que estou dizendo. Vigia, ore, se levante, acorda. Despertar, né? Desperta, pronto, desperta. Vamos despertar para o que está escrito, para o que está sendo proclamado. Porque Jesus está às portas e ele voltará, querendo você ou não, ele vai voltar. Amém?